conosco também amanhã. Valdirene, que estará conosco amanhã. O Milton deu uma passadinha, não está mais. E Marina, né? Agradecer também a Marina aí, que esteve conosco ontem. A nossa continua hoje. Vamos lá. Certo. Agora a gente vai passar para o capítulo 6. A gente com a professora Cláudia Rosa. O tema dela é: são necessárias mais mulheres na política. O artigo dela está na página 73. Eu vou apresentá-la agora, a professora Cláudia de Faria Barbosa, doutora em Humanidades pela UCSAL, pesquisadora do Grupo de Estudos Hermenêuticos em Famílias, Identidades em Memória, UESB, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, do Centro Universitário Unirui, professora colaboradora do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Relações Étnicas e Contemporaneidade da UESB, autora do livro As Mulheres na Política Local entre as Esferas Pública e... O e-mail de contato da professora é Barbosa, claudiadefaria.barbosa@gmail.com. E, mais uma vez, o artigo dela é muito interessante. Por que são necessárias mais mulheres na política? Professora, é com você agora. Ok, Lene. Boa noite. Obrigada, Estão me ouvindo bem? Por ter participado. Tudo bem, estou ouvindo bem. Eu que agradeço a vocês, né? Agradeço a Mente Aberta, a editora Mente Aberta, ao Pedro, né? Já são várias participações minhas nesses trabalhos, né? Então, assim, parabenizar muito a vocês por essa iniciativa, né? Hoje nós precisamos de difusão do conhecimento, basta apenas produzir pesquisa para ir para as gavetas, né? Para ir para uma nota, coisa desse tipo, né? Para uma defesa de dissertação ou de mestrado e tudo mais, mas nós precisamos ter isso, né? Então, assim, a Mente Aberta é uma parceira nesse sentido, né? Então, vocês fazem um trabalho muito bacana, né? Ontem eu participei do evento, né? Então, a gente ouvindo tantos autores, tanta coisa boa, né? Sendo escrita, sendo produzida, e isso precisa ser muito divulgado. Então, parabéns, Zulene, por essa organização, parabéns ao Pedro, parabéns a Nadia Alice, e parabéns a todos nós, né? Que estamos publicando, que estamos buscando mostrar para as pessoas o que nós estamos produzindo na academia, né? Isso não é uma preocupação só minha, né? Habermas, que é um filósofo alemão, né? Ele dizia do perigo que nós temos de ter leitores, né? Se não há leitores, não há escritores, né? Então é muito interessante esses trabalhos, a gente tem que divulgar sempre, né? Porque tudo que a gente pesquisa, não só o meu, mas o de todos nós, é porque nós temos problemas que precisam ser resolvidos. A gente vai discutir, vai buscar e aí traz para esse debate. Então, vamos lá, que nosso prazo é pouco, nosso tempo é pouco, né, Zulene? Me parece que são 20 minutos, não é? Pode ficar à vontade, que eu me corro um pouquinho, se você precisar de 5 minutinhos, pode ir. Ficar à vontade. Avise, porque quando eu começo a falar desse tema, eu não paro, e aí fica chato, né? A gente tem que, então, me avisa. Então, gente, a pergunta principal do artigo: que a gente precisa de mais mulheres na política. Né? Então, é uma pergunta que, às vezes, as pessoas que não estão muito antenadas com esse assunto dizem: para quê? Não é necessário. E aí eu vou explicar para vocês e vou justificar e vou defender o porquê é necessário mais mulheres na política. Nós sabemos de todos os entraves que as mulheres tiveram, inclusive para serem cidadãs, né? Nós não começamos a ser cidadãs né? Então, isso aí tem toda uma confusão aí que a gente vai tentar trazer esses mitos, essas proibições e tudo mais que fez com que hoje o mundo político dominado pelos homens. Né? Então, nós tivemos, no século XIX, né, a gente tinha coisas muito urgentes para resolver no mundo. A ação era uma necessidade urgente. Era necessário terminar com aquele sistema, né, escravagista, né, aquela ideia também do
a questão do império, né? Então, tudo aquilo para a gente pensar nas mulheres naquele momento. A gente, que eu digo, mundo. Né? No século XX, o desafio com os sistemas totalitários. Né? Foram 2 grandes guerras, muito urgente para fazer. Entretanto, chegamos ao século XXI, e no século XXI, a ONU já deixa para a gente, isso desde 95, né? A ideia de que nós precisamos de equidade de gênero. E como é que nós vamos ter equidade de gênero se as mulheres não entram para a política? Por que isso? Porque a política é o lugar de decisões, é o lugar de você fazer. Não adianta a mulher ser igual ao homem, no sentido de equidade, não estou falando de igualdade, mas no sentido das mulheres estarem nas universidades, as mulheres estarem no mercado de trabalho, mas se as mulheres não estão nos parlamentos, elas não decidem. E isso atrapalha todo o desenvolvimento de gênero. Então, no artigo eu até cito um filme que é As Sufragetes, né, que vem trazendo a ideia do voto das mulheres, e a personagem principal, ela dizia, eu não me vejo representada nas leis. Né? Então, quando alguém diz para ela, você tem que obedecer às leis, ela diz, mas eu não me vejo representada nas leis, porque as leis não foram feitas por mim, não foram feitas por nós, no sentido de metade da humanidade. Então, tudo isso tem muito a ver com que a gente chega no século XXI e a gente precisa de políticas públicas para as mulheres irem para a política. E aí vem os mitos, né? Quais são esses mitos? Mito bíblico, né? A própria ideia de que a mulher é feita da costela de Adão já é uma forma de dizer que ela é menor, que ela é menos importante. E muitos outros mitos nós tivemos aí. Mas falando dos mitos mais eleitorais, mais próximos, né, Zulene? Que a gente convive todos os dias, a gente vai ver quais são os 3 mitos principais das mulheres não estarem nos espaços de poder e de decisão. O primeiro deles é que as mulheres não se interessam por política. Né? Então, isso é muito batido e as próprias mulheres às vezes dizem, eu não me interesso por política. Só que isso é um mito. Por quê? Porque as pesquisas que a gente tem, elas vão mostrar justamente o contrário. No ano de eleição, as mulheres elas se envolvem muito mais do que os homens. Só que elas só se envolvem nos bastidores. Aquela ideia do trabalho de formiguinha, daquela conversa nos bastidores, né? Mas não nos espaços de poder. Inclusive dentro dos próprios partidos, né? As mulheres, elas discutem e tal, mas na hora de decidir quem é o candidato ou a candidata, são os homens. Né? Então, isso aí a gente já desmistificou, tem vários trabalhos que as mulheres participam de. E quando eu falo política, estou falando de participação. Né? Então, participar é fazer política, né? Não é só se eleger que é fazer política. E isso tem a ver também com o nosso código, né, foi em 1930 que Getúlio Vargas baixa o decreto que qualquer pessoa de qualquer sexo pode ser candidata. Né? Então, antes disso, não. As mulheres não podiam participar. Outro mito que nós temos é que as mulheres não votam em mulheres. Né? Então, vem muita que mas as mulheres não escolhem as outras mulheres. E isso a gente viu, inclusive, numa eleição que nós tivemos no Brasil para presidente da República em 2014. 2014, Marina, Dilma Rousseff e Luciana Genro, as 3 juntas tiveram 4,46% dos votos do Brasil. Estamos falando de Brasil, nós estamos falando de mulheres que estão política, mas 64% da população escolheu. Então, isso é justificar a ideia de que mulheres. Que nós não temos candidatas, às vezes a gente tem uma candidata que a gente não com as ideias, né? E aí, outra discussão que é a política de ideias e política, né? Só que a gente não vai porque senão o tempo fica muito curto. Mas então quer dizer, o primeiro mito, que as mulheres não gostam de política,
errado, as mulheres gostam sim. Inclusive agora elas estão mais mostrando o rosto, né? E assumindo isso publicamente. O segundo, votamos mulheres, votamos sim. Né? Às vezes a gente tem dificuldade com as nossas agendas, com as nossas ideias. Mas por isso a gente precisa de candidatas. E o terceiro mito é que as mulheres precisam se comportar como homens para entrar na política. E por que isso é tão reforçado? Inclusive no artigo, o caso da Margaret Thatcher, né? A ideia da dama de ferro. Precisa se fingir para poder ir para a política. E isso a gente desmistifica também, no sentido de que a mulher não precisa falar alto, a mulher não precisa ser igual aos homens, ela pode ter o seu jeito próprio, né? E é isso que a política precisa. Né? Então, a defesa desmistificar a ideia de que as mulheres têm que continuar sendo, né? Para entrarem para a política. Ah, mas política não é lugar de mulheres, porque tem que brigar. Nós também sabemos brigar. Não é Zulene, não é Alcides, Pedro, né? Então as mulheres também sabem, embora culturalmente nós não fomos acostumadas a isso. Né? Então eu falo E desses como mitos, sabem? né? E também as questões das cotas eleitorais, e aí a gente vai para aquela ideia das eleições deste ano. Né? A gente, quando escreveu esse artigo, a pandemia ainda está, e assim vem a ideia de que as mulheres com mais dificuldades ainda para as campanhas eleitorais. Né? Então, a gente sabe aí que tem todo um trabalho nesse sentido, no sentido de pensar cuidadoras do mundo. Né? Então, outra forma de pensar os mitos das mulheres. Se a gente pensa que está votando em uma mulher, você está elegendo alguém para cuidar e não para administrar. Não é à toa que os nossos municípios têm muita secretária de educação, secretária de ação social, mas quando chega na ideia da secretária de infraestrutura, na secretaria de economia, escolhem os homens, né? Com a ideia de que as mulheres estão mais aptas para o cuidar. Né? Não é à toa que nós fomos consideradas as cuidadoras do mundo. Boaventura Souza Santos traz isso para a gente, falando agora da pandemia, no sentido de que a pandemia as mulheres estão à frente. As mulheres estão à frente nos serviços de saúde, nos serviços de assistência social e nas atividades do cuidar, nas atividades de limpeza. Né? Então, isso fica muito voltado para que as mulheres só sabem fazer isso. E isso é uma ideia ligada culturalmente e que não é tão verdade assim. Né? Isso vem desde o contrato social, a matriz da cidadania, ela deixa de fora as mulheres. Né? Quando Rousseau fala da ideia do contrato social, ele fala o contrato social como feito entre homens. Né? Então, tem todo um trabalho aí também para dizer que as mulheres estão em outro espaço. Né? E é muito interessante quando a Ângela a política, ela não se situa no lado oposto da vida, né? Ela se situa justamente no nosso cotidiano. Coisas simples dentro de casa tem muito a ver com o que acontece, né? E a ideia de ter representantes nos, né? As mulheres estarem mulheres e também para os homens faz com que seja muito importante mais mulheres na política. Né? E tem também aquela questão que a ONU, né, abraçou isso desde 95, né, com a Conferência das Mulheres, e agora a ONU vem reforçando ODS, né, que tem ali 2 artigos voltados para gênero, e depois com a agenda para 2030, objetivo dos 50. Né? Então, a ONU Mulheres, com essa campanha, até 2030, 50, ou seja, as mulheres estarem no mesmo espaço que os homens. Para que tudo isso? Né? Então, a ideia do artigo é justamente para provar o seguinte: é uma questão de justiça social
E também é uma questão de que as mulheres, já que a gente tem tanto problema na política, quem sabe as mulheres não têm algo a acrescentar, não tem algo a fazer com que isso possa se desenvolver um pouco mais. Então, a luta agora é essa questão da equidade. Né? Então, mais mulheres na política vai reforçar ações afirmativas no sentido de pensar a diversidade. Né? Então, tudo isso é no sentido de nossas campanhas, que eu digo, não são só as eleitorais, mas é mais mulheres para ajudar a pensar o mundo. Mulheres para dizer, não, eu não me sinto contemplada nesse contrato social que a gente tem hoje. Né? Então, é nessa que o artigo, que a discussão vem acontecendo. Né? Nós tivemos agora eleições municipais, viu outro, né? A lei exigir 30 e 70 para sexo, muitos municípios a essa quantidade, nem mesmo nas candidaturas. E se tem candidaturas, não tem a ideia de se elegerem. Por quê? Quando você diz a cota nos partidos políticos é para candidatura, não garante os assentos. Né? Então, o que a gente vê muito é, né, daquela mesma forma de as mulheres continuam nos bastidores da política. Então, é nessa perspectiva, né? E aí a gente vem sempre falando com as pessoas no sentido de vamos encorajar, né, nossos colegas, nossos e tudo mais a participar do debate público, a se inserir nesses espaços de poder e decisão, com mais mulheres na política e com mais equidade para um mundo melhor, como diz o Amartya Sen, né? Para o desenvolvimento nós de mais mulheres nos espaços de poder. Então, é mais ou menos isso. Gostaria muito de agradecer ao Pedro, sempre atencioso, né, agradecer por esse evento e parabenizá-los mais uma vez. Obrigada. Obrigada, professora Cláudia, sua apresentação muito profunda, esclarecedora e tira umas vendas, né? Que a mulher não gosta de política, que a mulher não participa. A mulher não gosta de futebol. Não vamos nos ensinando essas coisas, né? Isso está muito relacionado ao machismo, né? Sociedade sexista. Está até muito, brincando muito com o Zulene, interessante. viu, Cláudio? Oi? Eu estava brincando com o Zulene aqui no privado, dizendo, ê, mulheres no poder. Então, eu gosto muito desses temas que envolvem a questão da mulher, de um olhar, né, feminista, de a gente quebrar paradigmas de uma forma crítica. Então, eu amei a sua exposição. Passo para você agora, Pedro. Bom, Zulene, e amigas e amigos, Vou fechar para não ficar lento. tá? Eu, inclusive, venho me educando muito, né? Quando eu cumprimento as pessoas, em me referir a elas e depois a eles, né? Eu tenho feito muito esse trabalho de educação. Como dizer que não somos machistas, né? Somos machistas, porque fomos, né? A nossa educação é machista, e o que a gente precisa é assumir o quão machista é uma questão do racismo, né? A Djamila, isso, né? Nós temos que assumir a nossa cota de racismo e trabalhar para ressignificar, né? Todas essas que nós aprendemos, então a mesma coisa as mulheres, né? Infelizmente somos, sim, homens e mulheres somos machistas, mas vamos lutando para desconstruir mais do que isso, ressignificar as relações, né? Que bom te ouvir, tá? É bom ter a oportunidade de ler seu texto antes da publicação e melhor ainda te ouvir. A gente vê a marca da docência, né, na fala didática. Isso é muito bom, Cláudia. Obrigado. Temos ainda a fala do Danilo, parece que não conseguiu voltar, né, às do virtual. E sendo assim, a gente vai o dia de hoje, amanhã teremos mais apresentações
teremos apresentações do livro Multidireito 7 e do livro Diálogo, que está aí, apresentará amanhã. Thaís Guerra, que também está nos ouvindo, Fagner, que também está presente, apresentarão amanhã. Zulene Gomes estará amanhã, tá? E nós estaremos aqui novamente. Amanhã teremos sorteio E amanhã de tem um alguns livros. sorteio. Isso, Zulene. Quer falar? Não. Você achou que é esse? Pois é. Tá vendo? Zulene. Zulene fala comigo 20 vezes no dia pelo WhatsApp, gente. E nós teremos sorteio de livros e teremos aí a parte, né, de vocês e a satisfação de estarmos mais um dia, início de ano, preenchendo esse espaço aí de reflexões, de provocações, convites, né? Por que não dizer de convites, para que vocês possam estar conosco, os que já estão, para os próximos, os que ainda não estão, para que se animem, quem sabe, para que estejam conosco aí em outras iniciativas, em outros projetos. Agradeço a Lorena, que esteve conosco também. Agradeço ao Alcides, amigo aí que também conosco, aos que estiveram aqui presentes e os que estão neste momento, Francis, Cláudia, Marina, que está camuflada, Jucimar, Williana, Jandimílio, Ana, Juliana, Miriam, Wilker, os demais, tá? E espero poder las e reencontrá-los amanhã. Dá um ponto, Cláudio, que a gente possa dizer simplesmente reencontrá-las e os homens se sintam contemplados, né? Eu estava na reunião, acho que no sábado, e aí foi na segunda-feira, estava fazendo uma reunião em outro contexto, e aí eu cumprimentei a todos e disse assim, né? Disse assim, vou me dizer a vocês, e por favor, sintam-se contemplados, meninos. Aí alguém colocou no chat assim, mas todas podem ser referentes, né? Ou seja, há uma resistência, né? Há uma dificuldade de justificar, mas eu espero que a gente chegue um dia que possa falar todas e nós, né, os supostos homens, não nos sintamos incomodados, né? Justificativas, nos sentirmos contemplados. Então, fazendo todas vocês que nos sintamos abraçados e que possamos estar novamente presentes aqui, tá bem, gente? Um grande abraço, de beijo, abraços a quem é de abraços e boa noite. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Apareçam. Tchau, tchau. Tá.